mulher tocar em Jesus e de Jesus sair poder. Diga assim para o seu irmão ao lado: o que essa mulher fez? O que essa mulher tinha? Essa mulher teve ousadia, ela perseverou, ela colocou sua própria vida em jogo, colocou sim. Mas Jesus aqui vai ressaltar uma coisa, meu querido irmão. Ele vai dizer assim que quando Marcos vai dizer no verso 33, então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, cônscia, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela disse: olha, eu sou uma imunda, eu sou suja, mas eu senti alguma coisa hoje diferente. E a Bíblia diz que Jesus vai falar uma coisa para ela, o último versículo do texto, aqui, aonde vai falar sobre a vida desta mulher. Ele vai falar, ele disse Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Aleluia! Olha o que Jesus está falando. Sabe o que libertou aquela mulher? Sabe o que curou aquela mulher? Sabe o que salvou aquela mulher? Foi a fé que ela tinha, a fé que ela teve, é que fez com que o seu corpo fosse curado. Mas eu quero falar nesta noite um pouquinho a respeito do que é fé. O que você entende por fé? O que a igreja do século 21 entende por fé? Ou o que eles têm feito com a nossa fé? O que você tem feito com a sua fé? Será que você tem fé? Será que fé, ela nasce do dia para a noite? Será que eu acordo pela manhã e digo: hoje eu, Bruno, estou cheio de fé no coração e vou dizer: enfermos sejam curados, e eles serão? Será que fé é um botãozinho que eu aperto e quando clicado ele resplandece com uma fé tremenda, impactante, eficaz, ao ponto de transformar aquilo pelo qual eu estou exercendo-a, para a qual eu estou exercendo-a? O que é fé, meu querido? O que é fé? Fé é algo que eu digo, é fé, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Eu conheço pessoas que vêm até mim e dizem: olha, Bruno, a minha fé está tão pequenininha. Eu digo: então você não tem fé. Você não tem fé. A minha fé nunca está pequena. Talvez a minha fé não esteja do tamanho que ela deveria estar, mas nunca eu não tenho fé. Talvez eu não tenho a fé latejando dentro de mim o tempo todo, mas falta de fé nunca. A fé é tudo que eu tenho guardado dentro de mim. E o que é fé? Você já se perguntou o que é fé? Será que fé é uma palavrinha mágica? Será que fé é uma palavrinha mágica? Fé? Será que você tem fé na palavra fé? Será que você acha que vai encontrar fé e a tua fé vai ser colocada em ação quando você frequenta uma campanha? A fé, os homens tentam colocá-la em fitazinhas no braço e dizer: aqui está a minha fé. Eles colocam a sua fé nisso, colocam a sua fé em um pouquinho de azeite, colocam em sua fé em um copo d'água. Eles colocam, fazem daquelas coisas suas medianeiras ante a Deus. Elas fazem de lencinhos, de pedacinhos de pano. Elas colocam, depositam a sua fé nessas coisas. Outrora, na igreja medieval, a igreja confiava em pedacinho de crânio de apóstolos que viveram, confiavam em pedacinho de cruz, um pedacinho de madeira. Eles colocavam a fé deles naquilo. Porém, meu querido, se a tua fé está num pedacinho de pano, se a tua fé está num
golezinho de azeite no vidrinho, se a tua fé está numa fitinha, se a tua fé está em algo que você vê, meu querido, eu digo, você está totalmente enganado, e o que você possui não é fé em Deus. A sua fé está depositada em algo errado, e totalmente inválido. A fé, ela não é assim. Ela não funciona desta forma. Eu não preciso de um pouquinho de azeite. Eu não preciso todos os dias vir aqui na frente, receber o azeite em minha cabeça como um sinal de proteção. É uma mentira isto. Eu não preciso disso. A minha fé, ela tem que estar pautada em outras coisas. Veja só a história desta mulher. Ela só sai de casa quando ela tem uma certeza. E qual é a certeza que ela tem? Que ela ia encontrar Jesus. Se você ler o versículo 27, está escrito assim: tendo ouvido falar sobre Jesus e a sua fama. Olha só, ela primeiro ouviu falar de Jesus. Ela ouve falar de Jesus. E é isso que eu quero falar contigo nesta noite. Olha, ela não sai como uma louca pela rua, à procura de qualquer curandeiro, não. Ela procurou os médicos, ela não conseguiu nos médicos, e ela ficou à espera da sua cura. Até que ela ouviu falar da fama de Jesus. Ou seja, chegaram até ela e falaram: olha, eu conheço um que tem poder de te curar. Ele pode fazer. Um toque dele é capaz de me mudar, porque ele tocou naquele, porque ele fez naquela, porque ele curou aquele, porque ele fez com aquela criança. Ela sabia, através de um autoconhecimento, não dela, mas daqueles que estavam ao seu redor, que lhe contaram a respeito dele, que ele curava, que ele era o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A tua fé, meu querido, ela tem que estar baseada em conhecimento concreto. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, tendo ouvido falar da fama de Jesus, em que você tem depositado a sua fé? Em quem? No quê? Algumas pessoas depositam a sua fé no governo. Algumas pessoas depositam a sua fé na esperança das riquezas, na incerteza das riquezas. Eles se seguram nisso. Alguns colocam a sua fé no emprego, num patrão, numa igreja, numa determinada denominação. Mas a nossa fé, quando ela está ligada a essas coisas, é uma fé frágil, falida, superficial, razoável. Não é uma fé quente, alicerçada, fervente no coração, pujante. Não! Uma fé verdadeira, meu querido, ela primeiro precisa passar, sabe por quê? Por um autoconhecimento. Você precisa conhecer no que você está depositando a tua fé. Eu preciso primeiro ser informado sobre aquilo ao qual eu estou depositando a minha fé, para que eu possa crer naquilo. Veja Romanos capítulo 10, versículo 14, o que o apóstolo Paulo vai dizer: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Não existe fé se eu ou você não pregarmos às pessoas. Não existe fé se eu nunca ouvi falar de Jesus e dos seus atos. Não existe fé se eu não conheço sobre as suas obras. Não tem como nascer fé no meu coração. Não tem como. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como você pode ter fé, meu querido, se quando você ouve falar de Jesus, você ouve um monte de baboseira em certos lugares? Como que pode nascer uma fé bem alicerçada, bem modelada, se quando você ouve falar de forma distorcida? Como você pode ter uma fé verdadeira, uma fé viva,
penetrante. Como? Primeiro é necessário nós ouvirmos e conhecermos as obras de Jesus, para que a fé venha crescer em nós. A fé, ela passa por um conhecimento. Eu só tenho fé porque eu conheço. Eu só oro porque eu sei que Ele me responde. Eu só oro pela minha cura porque eu sei que Ele tem o poder de me curar. Primeiro precisamos, meus queridos, ouvir. Primeiro precisamos ler a palavra. Primeiro precisamos conhecer aquilo a qual nós devemos colocar a nossa fé. E não primeiro colocar a fé para depois ouvir falar a respeito. Porque senão a nossa fé vai ser uma fé totalmente superficial. É por isso que muitos se desviam com facilidade. Por isso que muitos, diante de provas e circunstâncias da vida, lá abrem mão do caminho a qual estavam andando, porque não tem uma fé alicerçada, não tem uma fé fincada. Por isso que muitos ficam olhando para a direita e para a esquerda, e são levados pelas circunstâncias dos outros, e não tem uma certeza dentro de si. A fé é uma certeza. Eu conheço. Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Veja, a fé vem pelo ouvir. Ele não diz, olha, a fé vem por um sinal, a fé vem por uma campanha, a fé vem por um odrezinho de azeite que você leva para casa. Não, a única forma da sua fé crescer e ser uma fé madura é quando você ouve a respeito de Jesus, é quando você ouve a respeito da sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, se você ainda não sabe, que conhecimento é essencial para a formação da sua fé. Se você não tiver um conhecimento disso aqui, a sua fé vai ser pequenininha, menor do que um grão de mostarda. A sua fé vai ser uma fé totalmente abalável. Qualquer coisa é capaz de desmoronar você. Qualquer coisa é capaz de tirar você da presença desse Deus. A fé, meu querido, ela é o conhecimento é essencial à fé. Eu preciso de conhecimento para ter fé. Eu preciso conhecer aquilo que eu estou depositando a minha fé. Se eu não conhecer, como eu depositarei a minha fé? Veja o que está escrito no Salmo, capítulo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os que conhecem o teu nome são os que confiam em ti. Ou seja, os que conhecem, os que já ouviram, os que já leram, os que fazem parte da igreja e ouvem todos os dias, e leem todos os dias as Escrituras, e estão todos os dias em acordo com Deus, em comunhão com Deus, com os irmãos, é que podem ter uma fé alicerçada. Os que conhecem o teu nome. Você conhece o nome de Deus? O nome aqui significa a sua presença, a sua glória, o seu poder. Tudo isso simboliza o nome de Jesus. Você conhece a presença de Deus? Você conhece o nome de Deus? Você conhece? Veja, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Só há fé em mim quando eu conheço o nome dele. Sei sobre as suas obras. É impossível eu ter fé sem conhecê-lo. É impossível. E conhecer o quê? Já parou para pensar nisso? O que eu preciso conhecer para que eu venha ter uma fé madura? Uma fé bem alicerçada? Eu preciso conhecer todos os conselhos de Deus. Diga assim para o seu irmão ao lado: eu preciso conhecer todos os conselhos de Deus.